Capítulo 29 – Mudanças. Que bom ter vocês aqui, disse o senhor José. Vamos, sentem-se na minha cama, há muito espaço aqui. Os três foram se ajeitando enquanto a senhora Laís saía do quarto. Viemos dar um oi, disse Pedro, e dizer que estamos orando pelo Senhor. Obrigado, meus queridos. Havia um brilho nos olhos do homem, e Ana achou que havia uma lágrima ali dentro. Eu gostaria que minha saúde permitisse estar mais vezes com vocês, mas ando um pouco cansado. Não se preocupe com isso, disse Patrícia. Não viemos aqui só para estudar, viemos porque queremos ver o Senhor. Havia gratidão no sorriso daquele homem e estado bem ao seu lado. Era bom ter corações tão sinceros ali junto deles. Então, me prometam uma coisa, disse o senhor José. Vocês vão dar um jeito de aprender tudo aquilo que eu tinha para ensinar. Eu queria falar mais sobre a criação, sobre Noé e o dilúvio e sobre Abraão. Queria contar sobre Moisés e tenho certeza de que o Pedro ia adorar a história de muitos dos reis de Israel. As meninas poderiam ouvir sobre rainhas e princesas da Bíblia, como por exemplo Esther. Elas também iriam gostar das mensagens dos Salmos e de Cantares, de Salomão. Os garotos iriam gostar das histórias épicas, das guerras de Israel, dos profetas e das profecias. Jamais se esqueçam de estudar as profecias de Daniel, por favor. Depois dessa aventura pelo Antigo Testamento, iniciaríamos um estudo sobre os evangelhos e as cartas apostólicas, finalmente chegando ao Apocalipse. Não fraquejem em seus estudos, leiam sempre a Bíblia e façam perguntas para quem sabe mais que vocês, prometem? Prometemos, disseram os quatro. Tiago já contou a vocês que sou pastor. Bem, talvez um dia vocês se decidam pelo batismo. Quando isso acontecer, infelizmente não vou poder realizar o batismo de vocês. Então, permitam-me dizer uma coisa que eu sempre disse aos ouvidos daqueles que eu acabava de levantar das águas batismais. Os quatro se ajeitaram ainda mais na cama do senhor José. Nem mesmo Tiago conhecia o que o pastor José falava para as pessoas que batizava. O velho homem disse em tom solene: Eu quero ver vocês lá no céu. Ele disse com aquele sorriso paterno de sempre, enquanto os adolescentes sorriam em resposta. Vocês não têm ideia de quantos encontros eu marquei e de quantas pessoas espero encontrar na casa do nosso pai. Eu quero vocês lá comigo. A porta do quarto se abriu. Nina entrou com um rostinho de sono e pulou na cama, enquanto beijava o rosto do avô. Amo você, vovô, disse a carinhosa criança. Tem melzinho para mim? Se eu ganhar outro beijo, tem, respondeu o avô. Nina deu outro beijo e tinha uns saquinhos plásticos de mel no guarda-roupas. Deu 2 para a pequena Catarina, que saiu pulando do quarto, e distribuiu alguns aos amigos. Em seguida, oraram com o senhor José e depois foram lá fora. As garotas foram embora, e Pedro ficou ali com Tiago jogando conversa fora. Perto das 4 horas, o senhor José veio para a fria calçada procurando um fio de sol para esquentar o corpo, pois o clima estava bem fresco. Sansão deitou embaixo de sua cadeira de rodas e ali ficou como um sonolento, porém atento guardião. A senhora Laís pediu para Tiago buscar um remédio numa das farmácias do bairro, e Pedro preferiu ficar ali na companhia do avô do amigo. Gostei do penteado novo, disse o senhor José, assim que Tiago cruzou o portão para sair. O outro era um pouco bagunçado. Era sim, respondeu Pedro, sentado numa cadeira ao seu lado. Mas me parecia com alguém que eu já tinha visto. Era para parecer com um bruxo de uns livros que eu lia, respondeu inseguro. Sabe, eu era muito fã dele e até acreditava ser possível fazer magias iguais às dele. Pedro, sinceramente, não recomendo algumas leituras para sua idade. Isto pode não ser bom para sua mente jovem. Deus tem tantas coisas maravilhosas para nós, tantos livros excelentes foram escritos para sua honra e glória. Não vejo bons motivos para alguém ler obras questionáveis que não levam a Cristo. É estranho, mas eu venho sentindo exatamente isso, disse Pedro. Ele pareceu pensar um pouco mais para prosseguir com o assunto. Finalmente falou: Antes de conhecer Jesus, eu queria ser bruxo. O senhor José não pareceu se espantar com a afirmação.
Rodou sua cadeira um pouco para trás para pegar mais o raio de sol em seu corpo. Sansão resmungou, levantou-se e aninhou-se embaixo da cadeira novamente. O importante é que você conhece a verdade agora. Outro dia você me disse que artes mágicas são coisas incríveis, inexplicáveis. Acredite, Pedro, um cristão também pode realizar coisas impossíveis através da fé em Deus. No livro de João, capítulo 14, verso 12, Jesus diz que aquele que nele crer também fará as obras que ele fez e até maiores. Tenha fé em Jesus, deseje ser como Ele e acredite, Deus fará coisas maravilhosas em sua vida através da oração sincera. Minuto depois, Tiago voltou da farmácia e os dois amigos se despediram combinando um encontro na tarde seguinte na casa de Pedro para um assunto que ele não quis revelar. Após as aulas da quinta-feira, com o consentimento da mãe, Tiago foi para a casa do amigo. Almoçaram junto com Cida, que havia preparado uma macarronada com molho vermelho. Tomaram suco de laranja enquanto conversavam com a governanta. Bem alimentado, Pedro suspirou, recostou-se na cadeira e disse: Sidão, você conseguiu o que eu lhe pedi? Sim, respondeu ela enquanto recolhia os pratos dos garotos. Tem certeza de que você quer fazer isso? Tenho. Pedro limpou a boca de molho no guardanapo. Do que vocês estão falando? Perguntou Tiago. Tem molho até no seu nariz, disse Pedro a Tiago, estendendo-lhe o guardanapo de papel e sorrindo para Cida. E deixe de ser curioso, você já vai ficar sabendo. Tomaram o que restou do suco e foram para o quarto. Tiago viu sobre a cama 4 caixas grandes, daquelas que vêm com 6 ou mais resmas de papel para o escritório do Sr. Douglas. Olhou curioso para um amigo, sem contudo entender o motivo pelo qual estavam ali. Observou que Pedro olhou para a estante abarrotada de livros, revistas em quadrinhos e filmes. Uma ideia passou de relance pela mente de Tiago. Não me diga que você vai... Sim. Vou, respondeu Pedro antes que Tiago terminasse. Vou tirar esses livros do meu quarto. Por que você decidiu fazer isso? A pergunta de Tiago era compreensível, pois ele conhecia a devoção de Pedro por todos aqueles objetos relacionados aos seus heróis e personagens favoritos, bem como o interesse dele por assuntos místicos e temas afins. Não sei, confessou Pedro, mas alguns desses títulos têm me incomodado. Não era preciso citar nenhum dos estranhos títulos das obras, pois Tiago já havia sentido um certo arrepio na primeira vez que leu alguns deles na estante. Você tem toda a razão. Tiago olhou para as fileiras e pacotes de revistas em quadrinhos à sua frente. O que devo fazer? Simples, sorriu-lhe Pedro, mas estava claro que ele não se sentia muito à vontade com a tarefa à sua frente. Você deve me ajudar a separar os mais inadequados e guardar o restante nessas caixas. O que você chama de mais inadequados? Ah, Tato, suspirou o garoto. Tem uns livros e quadrinhos aí que não combinam com o que tenho aprendido sobre Deus. Estes vão pro lixo, os outros vou guardar numa caixa. Quero tirá-los do meu quarto.